Nós estamos de volta aí com o Mural do Sócio, nossos queridíssimos sócios, o Carlos Augusto dos Santos, hoje lá de Colorado, no Paraná. Muito obrigada, Carlos. A Leonor Henrique dos Santos e a família toda de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, que bonita família aí. E a Marise Gomes dos Santos, de Itajupé, na Bahia. Obrigada, Marise, nossos queridos sócios. Esses são os patrocinadores da Rede Século XXI. Toda semana eu falo isso e vou continuar falando, porque é a maior verdade, não é, Padre Reginaldo? É a maior verdade. São os patrocinadores desta TV. É um trabalho, a quem pode, né, ter contato, entrar em contato aqui com todo o trabalho realizado, com o estúdio, com todo o trabalho realizado, sabe que isso é muito difícil para se manter e só se mantém porque existe um sócio evangelizador. E fiel, né? E fiel. Aliás, nós temos boa notícia, porque já chegaram 2 novos sócios aqui. Olha que bonito. Que bom, viu, Padre Reginaldo? Olha que legal. De Minas Gerais e Uberlândia, a Ironilda Monteiro da Silva, olha, já está na urninha aqui para o sorteio no final do programa. E a Terezinha Monteiro Cruvinel Freitas, lá de Brasília, Distrito Federal. Obrigada, viu, Terezinha? Obrigada, minhas queridas. E já tem participação de Moana, no Pará. A Lucinda de Jesus Tenório Novaes, ó, já mandou a sua participação aqui pedindo oração. É muito importante você mandar o seu pedido de oração também. Sempre tem alguém rezando por você aqui. Sempre tem. Não se esqueça disso. Todos os dias. Toda missa é celebrada na intenção das pessoas que mandam os seus pedidos para cá. 100 missas permanecem os seus pedidos no altar. 100 missas, tá bom? Então, vai ligando, vai falando com a gente. Eu tenho aqui ao meu lado hoje a alegria de receber Padre Reginaldo Carreira, um amigo querido, amigo não é de pouco tempo, bastante tempo que a gente é amigo, graças a Deus. E teve um trabalho brilhante já aqui na Associação do Senhor Jesus. Anunciamos Jesus, ele apresentou bastante tempo, né, Padre Reginaldo? E agora com seus trabalhos na sua paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Santa Cruz das Palmeiras, diocese de São João da Boa Vista, vem desenvolvendo um excelente trabalho também que é ligado ao tema de hoje, tanto que o livro Juventude e Fé, fruto desse trabalho, é um dos prêmios hoje do sorteio, tá bom? Mas a gente, antes de iniciar a nossa conversa, Padre Reginaldo, nós vamos ver, porque houve a abertura em muitos lugares, em todo o Brasil, né? Houve a abertura, o início da Semana Missionária ontem, e aqui também no programa Louvemos a gente vai ver um pedacinho. Vamos lá. Semana Missionária é o nome adotado no Brasil para a série de eventos que antecedem a Jornada Mundial da Juventude. A Semana Missionária é um tempo de graça para toda a juventude que está aí na expectativa do grande momento da Jornada Mundial da Juventude. É uma semana onde os jovens das cidades, eles vão encontrar com os peregrinos vindo de outros países. Na Arquidiocese de Campinas, a abertura da Semana Missionária aconteceu durante o programa Louvemos o Senhor, na Rede Século XXI, em Valinhos, no interior de São Paulo. Vou dançar, pular, a emoção tomou conta dos jovens. Testemunhos, entrevistas e atrações musicais, como o Ministério Adoração e Vida, Newton Júnior e Ministério Vida e Comunhão, garantiram o clima de jornada. A alegria que a gente tem é de já poder preparar o coração para essa jornada. E a gente precisa se preparar. E aqui na Rede Século XXI a gente tem essa oportunidade de estar com outros irmãos, outros ministérios, aproveitando esse momento, preparando o coração, também, claro, na Eucaristia, né? Além das atrações musicais, o programa Louvemos o Senhor, especial em preparação à Semana Missionária, contou também com adoração ao Santíssimo e missa dedicada aos jovens que irão à Jornada Mundial da Juventude. Tomara que nossos queridos jovens tenham um encontro profundo de Deus, junto com o nosso líder, Papa Francisco. A menos de uma semana para o grande encontro com o Papa, a expectativa toma conta desses jovens.
Eu falo que a Jornada Mundial da Juventude, a Semana Missionária para nós da Arquidiocese de Campinas, para os jovens, né, da área de Juventude de Campinas, foi um grande presente. É trabalhoso, é uma batalha, mas é uma coisa assim, que a gente vai levar para a vida inteira. O pessoal está animadíssimo, né? E afinal no Brasil é um momento assim do qual a gente vai se reconhecer como igreja e participando e conhecendo outros jovens que são de outras culturas. Isso que é o mais lindo, né? Rio de Janeiro! Né? A gente vê aí que não é algo regional, não é algo municipal, não é algo estadual, é mundial. É um encontro mundial de jovens com o nosso querido Papa Francisco. É maravilhoso isso, não é, Padre Reginaldo? Não, é uma bênção sem tamanho, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para o nosso país, né? Acho que é um momento único que a gente precisa viver, né? Histórico. A primeira viagem, né, especial, a primeira viagem pastoral oficial do Papa Francisco é esta. E vai ser para nós e vai ser para a juventude. Então, acho que vai ser uma marca muito importante. Porque o próprio nome que ele escolheu, Francisco, também na sua juventude é que se ofereceu a Deus de forma mais intensa. É profético. É uma missão esse nome, né? Na verdade, exatamente. É mais do que um nome, é uma missão, né? Exatamente. É profético. Acho que é profético. Tudo que está acontecendo, o nome que ele escolheu, a ocasião da Jornada Mundial da Juventude é um momento profético. E Brasil, né? E Brasil, né? A gente está com uma pontinha de orgulho, de alegria, de felicidade misturado. É verdade, né? Graças a Deus, né? E eu também estou muito feliz aqui, porque a terceira sócia de hoje, lá da cidade de Paulista, em Pernambuco, a Marilúcia Quirino da Silva. Muito obrigada aí, o pessoal de Pernambuco. Eu tenho muito apreço pelo pessoal desse estado de Pernambuco, que já estive muitas vezes cantando aí. Muito obrigada, viu? Então já vai para a urna aqui. Nós temos mais participações aqui para o sorteio, pedindo orações, viu, Padre? Agora temos também o César Fontolan, que é um amigo querido, que assíduo telespectador da Rede Século XXI, em especial, eu digo, do programa Brasil Cristão. Ele gostaria de saber o seguinte: o que é a Jornada Mundial da Juventude, quando elas ocorrem e o que acontece na JMJ. Então, você já desvendou o programa todo aqui, está todo o programa aqui, viu, César? Então, vamos lá, Padre, vamos por etapa. Então, vamos chamar o destaque da revista, né? Que tem tudo a ver. A gente inicia essa conversa com o Padre Reginaldo com o destaque da revista também. Jornada Mundial da Juventude. É uma forte experiência festiva de fé, um momento de comunhão eclesial e um estímulo à vida cristã e à evangelização. Padre Reginaldo, a palavra é sua. A Jornada Mundial da Juventude é um acontecimento que se iniciou como um acontecimento diocesano, né? Pelo Papa João Paulo II, que também não tem o que nós dizemos, falar sobre ele, né, uma grande bênção para a Igreja. E essa jornada, através da presença do Papa, começou diocesana, começou com um encontro com os jovens, mas aí o Papa entregou a cruz missionária, que até todo o Brasil se preparou. Já há 2 anos essa cruz, né? A cruz missionária, o ícone de Nossa Senhora, foi toda uma preparação. Ele entregou essa cruz, esse ícone, depois de um certo tempo. Foi em 86, não foi? Em 86 foi a primeira vez que ele entregou a cruz numa jornada diocesana, mas entende-se que ainda sem toda a ideia de uma jornada mundial. Era um encontro que ele promoveu para os jovens. Ele, como bispo de Roma, com os seus jovens. E olha o que isso se tornou. Nossa, né? Que coisa, a partir daí, a jornada foi acontecendo depois, já foi acontecendo, acho que 2, 3 anos depois, já a nível mundial. E a partir daí uma coisa assim, foram histórias explosivas, vamos dizer assim, né? Exatamente. 86, 87 tem até um histórico aqui. Né, a jornada já passa a ser, na própria revista vamos ter essa matéria, esse conhecimento. E foi em Buenos Aires. Olha que benção em Buenos Aires, né? E aqui... de onde veio nosso Papa agora? Em 89 já teve nível mundial, né? A nível mundial, exatamente. Mas a de 87 em Buenos Aires já foi a nível mundial, foi o primeiro fora de Roma e que atraiu uma multidão, né? Por volta de 1 milhão de pessoas. A partir daí, um encontro diocesano que se torna, tem essa desenvoltura, né? O maior deles que já aconteceu
que foi nas Filipinas, mais de 5 milhões. Imagina. Nossa Senhora. Essa quantia, foi em 95. Então, são encontros de jovens, com o objetivo Jornada Mundial da Juventude. A palavra jornada, na verdade, é para dizer uma jornada mesmo, um caminho mundial com a juventude. E aqui nós temos experimentado isso, é a oportunidade de dar a conhecer Jesus ao mundo, especialmente para a juventude. Nós tivemos muito essa palavra jornada no ano 2000, né? Sim. Teve jornada dos religiosos, né? jornada dos padres, jornada dos seminaristas. E a Jornada Mundial acontece já há bastante tempo com essa intenção. Mas, na verdade, é um grande testemunho de fé, né? A gente vê esses jovens, como a gente pôde ver agora, o testemunho, o ânimo, a disposição, encontro com outras culturas. Então, ela ocorre agora em 2 ou 3 anos, a cada no intervalo, 2 ou 3 né? anos. A cada 2 ou 3 anos. A última foi há 2 anos, né? Já aconteceu a cada 3 anos, já aconteceu, mas geralmente a cada 2 anos. Cada 2 anos foi na Espanha, né? Foi na Espanha em 2011, a última jornada, também com um público estimado de 2,5 milhões de pessoas. Então, são eventos de uma grandiosidade, né, de manifestação de fé. É um testemunho maravilhoso. E é sempre nesse período do ano, né? Nesse período... Procura, sempre próximo, entre julho e agosto. Porque pega as férias, oportunidade né? de férias, depende também o país, conforme o país, aí há necessidade de haver uma mudança por causa de condições climáticas, né? Mas geralmente é nesse período. A da Espanha foi em agosto. Em agosto, foi mudou bem um pouquinho, próximo, né? Mudou um pouquinho. Exatamente. Mas no Brasil, e nós estamos vivendo agora essa pré-jornada, né? Explica pra gente, você que está super envolvido nisso, e tem o livro também, eu até né? digo que ontem e hoje, para mim, foi onde começou de fato, porque eu também estarei na jornada. Eu também lindo. estarei lá com os meus jovens, né? Como a gente já conversou, eu vou estar nessa jornada. Mas ontem e hoje foram dias que me marcaram como início mesmo. Começou a dar aquele friozinho na barriga, né? Aquela sensação boa de saber, meu Deus, eu vou fazer parte desse momento tão especial que todos nós poderemos participar, inclusive aqui pela Rede Século XXI. Você pode participar da sua casa. E então está acontecendo a pré-jornada. Em alguns lugares no mundo se chamam dias nas dioceses, dias nas paróquias, em que os jovens que vêm de outros países, pela distância, vêm aproveitar, né, uma semana antes para fazer missões, para entrar em contato com a cultura do país que eles vão visitar. E assim está acontecendo, como aconteceu aqui na Arquidiocese de Campinas, na nossa Diocese de São João do Boa Vista, na minha paróquia, na minha cidade, estamos tendo a Semana Missionária. Os jovens estão indo, tem várias possibilidades, cada um vai se adequar à sua realidade. Mas na minha paróquia, por exemplo, os jovens estão indo de casa em casa, num período do fim da tarde, visitar as famílias, fazer a visita missionária realmente, e depois à noite se encontram para uma reunião específica com os jovens. E a maioria das dioceses do país está recebendo os visitantes, como foi dito agora há pouco no vídeo, os visitantes de outros países. Nós tivemos hoje alguns italianos, um espanhol, que vieram nos visitar também. Chegaram lá na nossa paróquia, na nossa cidade, acolhemos uma cidade pequena, acolhemos no Cristo Redentor que tem no início, na entrada da cidade. Foi um momento muito, muito bonito, muito especial. Eu acho que cada diocese assim está fazendo de acordo com a sua realidade. A sua realidade, exatamente. Manda a sua participação também para a gente. Que você pode estar vivendo falando da isso, sua né? realidade, aí, compartilhando com a gente o que está acontecendo aí na sua diocese, na sua paróquia, na sua comunidade. Está agitando aí? Está tendo algum movimento aí em virtude da Jornada Mundial da Juventude? Então, eu quero chamar você a participar do programa. Nós estamos falando hoje da Semana Missionária, essa semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude. Nós vamos receber, imagine quem? O Papa Francisco no nosso país. É muita coisa, né? Não é pouca coisa, né? É muita graça de Deus, né? Então, nós estamos falando aqui da página 16 e 17 da Revista Brasil Cristão, essa revista que você recebeu, Quem é o Meu Próximo, né? Evangelho de ontem, que né? Que nós recebemos. E os sócios que já se tornaram sócios hoje, 3 pessoas disseram seu sim, eu estou muito feliz com isso. E nós vamos chamando você a participar com a gente. Faz a sua partilha, manda a sua intenção. Ó, tá chegando. Mais um sócio aqui
que eu agradeço de coração, do Mato Grosso do Sul, de Nova Andradina, é o Claudinei Ferreira. Obrigada, viu, Claudinei? Está concorrendo, então, a esse kit que você vai ver agora aqui. Esse kit, o livro do Padre Reginaldo Carreira, Juventude e Fé. Esse outro livro de Gianni Valente, que é Francisco, um Papa do Fim do Mundo, como ele mesmo se denominou, né, o Papa. Foram buscar um Papa lá no fim do mundo. Essa é a palavra do próprio Papa Francisco, né? E esse belíssimo chaveiro aqui, eu pensei que era chaveiro de São Bento, mas não é, é o chaveiro da JMJ. Se liga, né, Rosário? Se liga, né? São Bento foi semana passada. Olha que bonito, de madeira, muito bonito. Você pode pôr no seu carro, na sua casa, né? Guardar a chave da sua casa, do seu carro. E ele vai abençoado, viu? Vou pedir para o Padre Reginaldo dar uma bênção aqui e vai abençoado. E nós temos participações aqui chegando também, mas nós não podemos perder essa atmosfera, esse momento, esses momentos, esse clima que a gente está vivendo de oração, né? A gente vê, é tão bonito ver a juventude respirando esse ar que vem do céu, não é verdade? Eu digo que algo que a gente tem que levar bastante em consideração é que esta juventude que hoje reza, que hoje se empenha, é fruto de uma caminhada de fé de outros jovens. É fruto também da sua missão. Da nossa missão. Da nossa missão. Da nossa missão de jovens. Desse trabalho também, né? realizado. É verdade. Né? Quando a gente para pensar que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão mesmo, né? Porque o Jesus mantém, pela graça do Espírito Santo, a sua igreja sempre viva. E essas jornadas mundiais, elas mostram a vida da igreja. Até o título foi muito bem colocado na revista Brasil Cristão. O rosto jovem de uma igreja com 2000 anos. É mesmo, muito bonito, muito bem colocado, muito bem pensado. Essa é a alegria. Muito bem inspirado por Deus, né? Sim. Tenho certeza, porque os que escrevem na nossa revista, Padre Francisco, por exemplo, que é do Sagrado Coração de Jesus, é um homem inspirado por Deus. Porque todos os meses escreve coisas maravilhosas que vêm do próprio Senhor. Por isso a gente chama mais um destaque da revista. Vamos ver. Mais do que um encontro de jovens, a Jornada Mundial da Juventude dá testemunho de uma igreja viva e em constante renovação. Mais do que um encontro de jovens, né? Então é mais do que isso, né, Padre Reginaldo? Mais do que isso, é muito mais do que isso. É uma experiência mesmo, não só do encontro entre os jovens, mas dos jovens com o Senhor Deus e dos jovens com a igreja. Então, eu queria saber, porque eu nunca estive numa Jornada Mundial da Juventude, né? Também eu queria saber o que acontece lá, o que acontece? Olha, primeiro pelo testemunho e por tudo aquilo que eu pude também acompanhar, e agora eu estou pesquisando mais ainda, porque eu vou estar, né? E vai à frente de todos os jovens. De um grupo 46 de jovens, 46 na nossa paróquia. Bastante, hein? Bastante. Nós estamos muito felizes. São 46 só na paróquia, né? Ainda tem outra paróquia na cidade que vão também. E o pessoal que veio de fora? Tem o pessoal de fora ainda, então nós estamos muito felizes por isso. E a jornada, ela tem atos que são chamados atos centrais. Esses atos vão ser divulgados, transmitidos aqui na Rede Século XXI, nas redes católicas, até mesmo em outros canais. Vai ser divulgado pela mídia o máximo possível os atos centrais, são os mais importantes. Esses atos acontecem em todas as jornadas, que é a acolhida do Papa, que é a Via Sacra com os jovens. A Via Sacra, aliás, parênteses, a Via Sacra, como você já sabe, terá as imagens geradas pelo nosso pessoal, pelas câmeras nossas aqui. Então, nós estamos rezando, pedindo a sua oração, pedindo a sua doação, pedindo a sua ajuda para a gente fazer esse momento. Então, é um dos principais momentos, né? Sim, exatamente. Ato central, um dos principais momentos, porque se revive aquilo que nós vivemos de forma tão bela, em tantos momentos, especialmente na Semana Santa, no nosso país, de uma forma muito especial,
nós vamos estar vivendo com a juventude na praia de Copacabana. Então, e as imagens dessa Via Sacra, que você vai estar lá vendo, sim, eu vou ver pela televisão, porque a Rede Século XXI vai gerar para o Brasil e para o mundo. Olha, isso, que Deus abençoe e possa que cada um que estiver participando disso, os câmeras, todos os técnicos, todos os que vão estar ajudando de alguma forma, possam experimentar mesmo e receber toda a bênção por estar vivendo esse momento, que é uma escolha, né? É uma graça. É uma saber, graça de Deus. É uma honra porque a TV Século XXI, a Rede Século XXI, tem ocupado o lugar que Deus pediu, tem exercido a sua missão. E fazer uma transmissão como essa, um momento como esse para o mundo todo, é uma responsabilidade, mas também é um voto de confiança de Deus, né? É um presente de Deus. É um sinal de aprovação de Deus, de confirmação. Aqui, né? sabe, Padre Reginaldo? Por isso estou pedindo tanto a participação de novas pessoas, de novos sócios. Por quê? Porque a gente precisa de oração, mas precisa de dinheiro também para fazer isso. Precisa manter, né? E é um momento que você, que disse o sim, esses que já disseram sim, que estão aqui nessa urna, que falaram sim hoje para ser novos sócios, eles já têm o mérito de evangelizador, porque já estão incluídos ali nesse momento de evangelização. Por isso eu acho tão importante isso. Então, a Via Sacra e outros momentos, né, Padre? Depois nós temos, imagina, mas isso é extremamente importante, tem que falar. É importante, então, os atos centrais, o encontro com o Papa, a chegada, né, a acolhida do Papa Francisco, depois a Via Sacra. Existe também 2 momentos muito especiais, que é a vigília, em que os jovens vão caminhar, porque é caminhada mesmo, do Rio de Janeiro até Guaratiba, são 13 quilômetros, vão em caminhada o dia todo, o sábado todo, porque à noite tem a vigília. E de sábado para domingo, os jovens posam, dormem naquele lugar. Eu estou levando meu saco de dormir, já peguei um saco de dormir bem grande, que bom, para que possa dar tudo certo. Vai ficar a passar a noite, no outro dia de manhã, a missa de envio. Esses atos centrais são os atos principais da jornada, com a presença do Papa. Depois nós temos outros acontecimentos paralelos. Né? As catequeses com os bispos, em cada local vai ter catequese com os bispos espalhados pelo Rio de Janeiro todo, catequese com os bispos, e momentos de festivais de juventude, apresentações musicais, de música, isso durante todo o dia, uma programação extensa em vários locais, não é num local específico. Os atos centrais, aí sim, são nesses lugares específicos, se reúnem todas as pessoas. Que bom. Assim então, acontece uma jornada. Está entendendo melhor aí como que é o mecanismo de uma jornada, e eu queria também pedir para você falar alguma coisa, como surgiu esse livro, porque aliás é em virtude disso também, não é, Padre Reginaldo? Exatamente. A jornada, o livro Juventude e Fé, ele aconteceu primeiro com a intenção que eu já escrevo há bastante tempo para a juventude, sobre a juventude. Porque você e também por causa da missão. Exatamente, né? Esse trabalho com a juventude vai trazendo uma experiência. Em 98 eu gravei o meu primeiro CD, inclusive aqui pela Associação do Senhor Jesus. Me lembro muito bem, estávamos juntos. Muito tempo, era seminarista ainda. Seminarista. Né? Gravei meu primeiro CD aqui pela associação. E um pouco antes eu já fazia um trabalho na diocese, mas a partir do CD comecei a fazer um trabalho extra-diocese, né? Fora da diocese, em outros lugares. Gravei o segundo, o terceiro CD, e todo esse trabalho era acompanhado de missões de evangelização. Pregação de encontros, né? Sempre. Pregação de encontros, aí eu fui ordenado sacerdote, as missas, adoração ao Santíssimo, isso pelo Brasil todo. E também shows de evangelização, pelo Brasil todo. E acontece que, no decorrer desse caminho, eu também mantive um trabalho pelos meios de comunicação, em revistas, em artigos na internet, assim por diante. Pelo que eu vi, a gente fez uma coletânea de um material nesse sentido. E está bem específico, com temas que podem ser trabalhados individualmente. Não precisa, se um jovem quiser fazer um trabalho com um grupo de jovens, ele vai poder pegar um tema para cada dia, não vai precisar ler de começo ao fim. Tá. São capítulos com, por exemplo, sobre autoestima, sobre relacionamento de família, sobre perdas, sobre afetividade e namoro, sobre amizade e sobre espiritualidade de uma forma particular, a palavra de Deus. Aqui, tem alguns títulos bem interessantes, tipo
Mãe é uma só, graças a Deus. Aí tem que ler para entender. Carnaval, bem ou mal, depende de você, você, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, isso é realmente para a juventude. É uma maneira de evangelização e pensando não só no jovem, mas naquele também que lida ou trabalha com a juventude. Então, professor, catequistas também, catequista, né? Que já pega a criança, que trabalha mas já... com adolescente e jovem. Então foi nessa intenção. E como coincidiu, né, providencialmente, quando eu comecei a pensar na ideia do livro, foi o anúncio da jornada no Brasil, aí nós falamos, bom, agora é a hora de fazer, chegou a hora. Deus vai então, o ano passado, né? foi o lançamento, no final do ano passado, está sendo uma grande bênção, tanto que está no EAD também, na Século XXI, é importante dizer, né? Olha, importantíssimo. Na Rede Século XXI, faça o seu gratuito. Convite, padre, faça você mesmo o convite, que você sabe o que você falou lá. Se você quiser participar, conhecer um pouco desse material já, uma parte do livro foi usada como fundamento para fazer um curso chamado Juventude e Fé no EAD Século XXI. Você pode acessar o portal da Rede Século XXI, procurar lá o EAD, que é o ensino à distância aqui da Rede Século XXI. Isso mesmo. E tem lá Juventude e Fé. É gratuito, é um curso que você pode fazer na sua casa, o horário que você puder, vai com certeza fazer muito bem ao teu coração. E você pode entrar em contato através dos meios de comunicação do curso, da sala de aula virtual, e a gente vai responder as suas perguntas. Olha, Padre Reginaldo Carreira é um grande evangelizador e um grande comunicador. Está junto com a gente aqui faz anos já, né, Padre? Que você está com a gente aqui, que eu conheço e que sei muito bem a missão deste sacerdote. Amém. Olha, gente, com tanta alegria que eu estou falando isso hoje aqui, mais 2 sócios, Padre. Bom. Olha, de Itabuna, lá na Bahia, a Maria Inês Azevedo dos Santos. Muito obrigada, Maria Inês. E daqui de Campinas, o Luiz Antônio Silva Santos. Muito obrigada, viu? Olha, sentiram o toque de Deus no coração, exatamente, né? Para ajudar a gente a evangelizar. Essa obra nasceu para anunciar Jesus e é o que tem feito com a graça de Deus. Vai ligando, último intervalo agora, vai ligando, vai mandando seu e-mail para participar do sorteio, partilhar sua ideia, pedir sua intenção para a missa, que a gente está aqui ao vivo. O Padre Reginaldo Carreira, da Diocese de São João da Boa Vista, está com toda a sabedoria de Deus, que Deus deu para ele. Ele está aqui hoje para falar com a gente sobre essa Semana Missionária, sobre a juventude e sobre a JMJ. Até já. Então, Padre, mas que bom. Saiba mais sobre a devoção a Nossa Senhora do Carmo, comemorada no dia 16 de julho, nas páginas 28 e 29 de sua revista Brasil Cristão.